Fala galera, e aí, como vocês estão? Tudo tranquilo com vocês? Tudo certo? Estamos aí para mais um vídeo. Hoje eu estou num cenário um pouco diferente, a gente está fazendo algumas mudanças. Por isso, eventualmente, se tiver algum barulho, algum ruído a mais, eu peço desculpa para vocês. Em breve tudo isso vai ser sanado, beleza? Antes de mais nada, se inscreve, deixa seu like, dá um likezinho e se inscreve mesmo, galera. Sabe, para dar uma mãozinha aí pra gente, tá? Que é muito importante. E hoje eu vou contar para vocês sobre o primeiro carro que desembarcou no Brasil. E essa história ela é tão interessante que eu quero te convidar a ficar até o final, porque eu vou ter que contar tanta coisa junto que você vai ficar assim fascinado com a quantidade de coisas que acontecem em pessoas que a gente nem sabia que eram tão importantes para a indústria automotiva aqui do Brasil. Beleza? Fica comigo então e vamos lá. A história automotiva do Brasil ela já começa polêmica, né? Porque muita gente briga que o primeiro carro foi a Isetta, outros dizem que foi a Vemaguete, mas hoje eu quero falar não sobre o primeiro carro produzido aqui, né? Eu quero falar sobre o primeiro carro que desembarcou aqui no nosso país, cara. O primeiro que foi utilizado por aqui. E aí nós vamos entrar na história sensacional de um cara chamado Santos Dumont. E eu aposto que eu vou te contar coisas sobre ele que você não sabia aqui. E isso começou em 1891 no Porto de Santos, quando desceu e desembarcou do navio o carro que ele estava trazendo para o Brasil. Mas você acha que ele trouxe o carro para usar? Não, cara. Ele trouxe por outro motivo. E foi o seguinte. Para abreviar bem a história do Santos Dumont, porque ela tem tudo a ver com esse primeiro veículo que veio para cá, o Santos Dumont nasceu numa cidade chamada Palmira, em Minas Gerais, que hoje se chama Santos Dumont, em homenagem a ele, obviamente. E ele era filho de um fazendeiro muito rico. O pai dele era fazendeiro de café, um dos grandes reis do café no Brasil. E quando eu digo rico, era rico mesmo, não era pouca riqueza. O pai dele tinha setores de estrada de ferro dentro da própria fazenda. E foi justamente assim que o pai dele ficou tão rico, né? Porque ele, como ele mecanizou toda a produção, o pai dele conseguia produzir mais e melhor. E isso fez com que o Santos Dumont nunca precisasse se dedicar tanto à parte de trabalho da fazenda, etc. E como ele gostava muito de ler e de estudar, desde cedo ele desenvolveu um amor muito grande por motores. Inclusive, aos 10 anos de idade, ele pegou uma locomotiva do pai dele ali e dirigiu por virou maquinista por algum tempo ali, numa aventura que ele teve, que eu tenho certeza que ele deve ter apanhado quando voltou para casa. Se fosse no meu tempo, eu ficava um mês sem voltar para casa depois de fazer isso, porque eu sei que o pai não ia ser muito legal. Isso fez então com que o Santos Dumont pudesse ser um cara que pudesse dedicar aos estudos. E ele era o filho preferido praticamente do pai dele. Então isso deu para ele muita autonomia. Em dezembro de 1890, o pai do Santos Dumont ele sofre um acidente caindo numa charrete e ficou praticamente paralítico. E isso fez com que ele vendesse a fazenda, porque ele já não conseguia mais tocar a fazenda do jeito dele. E com todo esse dinheiro ele decide ir até Paris para ver se ele conseguia algum tipo de tratamento para sair daquela paralisia, etc. E junto quem vai? Santos Dumont, né? Vai junto para lá. E Santos Dumont já tinha ouvido falar de Paris várias vezes e sabia que lá fervilhavam dessas invenções. E ele conta no livro dele, que se chama Os Meus Balões, que se você puder um dia veja, que ele foi para lá ávido assim por ver aqueles motores, balões, veículos e etc. Então ele já foi para lá assim com muito sangue nos olhos, como a gente fala, para conhecer mais essas coisas. E aí quando ele chega em Paris, ele vai até procurar um aeronauta, né, que era quem conduzia os balões, né? E ele queria aprender como que funcionava tudo isso. Ele era muito louco por essas coisas assim. Só que ele chega para um aeronauta e o cara tratou ele com muita arrogância. E o cara disse para ele assim: olha, eu até levo você na volta de balão, mas eu quero 1.200 francos. Eu quero que você dê garantia da minha vida, da sua vida, não me responsabilize caso a gente sofra algum acidente e caso a gente perca o balão, você vai ter que pagar o balão. Aí o Santos Dumont pensou o seguinte, ele falou até no livro dele, né? Vou ler para vocês o que ele disse no livro dele. Se arriscar 1.200 francos pelo prazer de uma tarde, posso gostar ou não gostar. No caso de eu não gostar, empregarei o meu dinheiro em pura perda. No segundo caso, se gostar, ficarei com vontade de repetir o divertimento, mas não terei meios. O dilema mostrou-me o caminho a seguir. Renunciei, não sem mágoa, à aeroestação e fui buscar consolo no automobilismo. Pois é, foi a partir dessa frustração desse passeio de balão que ele decidiu que iria comprar então um carro.
Só que os carros não eram comuns em Paris em 1891 ainda. Pouco se via, não era fácil de você comprar. Então ele vai até um local chamado Valentigney, onde ele compra então um Peugeot. Peugeot tipo 3 vis-a-vis. Vis-a-vis significa cara a cara, tá? Significava que o carro tinha os bancos um de frente para o outro. Com um motor Daimler de 3,5 cavalos, tá? Que tinha um motor em V ali de 2 pistões apenas e que chegava a incríveis 18 km por hora, cara. E assim ele efetua então a compra de um veículo que mais tarde vai vir a desembarcar no Porto de Santos. Ele volta para o Brasil em 1891, onde desembarca então o seu Peugeot ali no Porto de Santos, que já causou um espanto geral. Era o primeiro carro que estava chegando no país, as pessoas não conheciam, né? Todo mundo queria saber como que era aquela carroça sem cavalos que agora aparecia misteriosamente. Viu, quando eu era guri, então cidade interior, né, gente piazão, eu lembro que um colega nosso ganhou uma Calóizinha daquela BMX, rodinha estrela, aquilo lá era como se fosse o melhor presente que a criança podia ganhar. E no domingo a gente se reunia, sentava no meio-fio, a piazada, para ver o menino andando de bicicleta, para ver ele andando de bicicleta, né? Agora imagine você ver um carro, cara, em 1891, fazendo um barulho estranho, andando sem nenhum cavalo puxar. Se eu visse, eu falava, isso é mal assombrado, cara, vou fugir, vou correr desse troço aí. Nem a pau, não vou ficar para ver o que isso aí vai fazer. Inclusive, Santos Dumont reclama no livro dele que ele não podia usar as vias principais, ele tinha que ficar desviando toda hora, não podia parar em praça, porque o tempo todo vinham perguntar para ele sobre o carro. E ele disse que estudou então todo esse carro e toda essa mecânica. E foi justamente por isso que ele comprou. Não se via muito ele com o carro na rua, porque ele não comprou o carro para utilizar. Ele comprou o carro para estudar. Por quê? Porque ele queria aprender a mexer em motores a combustão para poder produzir seus dirigíveis. E mais tarde, inclusive, ele vai produzir dirigíveis e ele vai ganhar um prêmio chamado Prêmio Deutsch, que ele vai contornar a Torre Eiffel num prêmio, enfim, não vou entrar em detalhes. E todo o prêmio que ele ganhou, sabe o que ele fez? Ele dividiu metade com os mecânicos e a outra metade ele deu aos desempregados, cara. Porque ele realmente, todos os prêmios que ele ganhou em vida ele doou. E tudo que ele inventou ele nunca patenteou. Ele não tinha apego ao dinheiro, até porque ele não precisava ter, né? Ele tinha muito dinheiro já. Em 1892, o pai do Santos Dumont emancipa ele. Pois é, cara, ele tinha só 18 anos ainda. Com 18 anos ele já tinha trazido o primeiro carro para o Brasil. Eu falei para vocês que não era pouco dinheiro, era muito dinheiro que ele tinha. E aí o pai dele fala para ele uma das frases que eu achei, para quem gosta de mecânica, com certeza vai gostar muito dessa frase. E é a seguinte, essas são as palavras do pai dele em pessoa, né? Ele disse: vá a Paris, vamos ver se você se faz um homem. Prefiro que não se faça doutor. Em Paris, com o auxílio dos nossos primos, você procurará um especialista em física, química, mecânica, eletricidade e etc. Estude essas matérias e não se esqueça que o futuro do mundo está na mecânica. Você não precisa pensar em ganhar a vida. Eu lhe darei o necessário para viver. Então, basicamente, o que o pai dele disse? Vá lá para Paris e se dedique a estudar mecânica, porque o futuro progresso do mundo vai ser em cima da mecânica e não precisa se preocupar com dinheiro, que eu vou te sustentar e vou te dar o que você precisa. Mas daí o velho matou a pau, né, cara? Aí o Santos Dumont, então, volta para a França, e aí quando ele volta para lá, o irmão dele mais velho, que fica no Brasil, começa então a utilizar esse veículo pelas ruas ali, e aí o veículo acaba se tornando um pouquinho mais popular, porque as pessoas veem ele direto. Aí acontece uma coisa interessante com o irmão dele. Nessa época, cara, não existia documento de carro, não existia carteira de motorista, né? Era o primeiro carro, não existia legislação para isso, né? E o irmão dele vai viver bastante tempo, e lá em 1900, mais ou menos, é criado ali na cidade, então, uma lei para cobrar como se fosse um licenciamento, né, do veículo, né? O governo querendo cobrar um valor para que você pudesse rodar nas ruas. E o irmão dele ficou muito de cara com essa legislação que foi criada e enviou para o prefeito um ofício dizendo: olha, eu não vou pagar isso aí, cara, porque essas ruas aí estão lixo, entendeu? E eu tenho que gastar com pneu, manutenção e tal. Mas aí o prefeito não acatou a reclamação dele, disse que ele tinha que pagar de qualquer jeito, aí ele colocou o carro na garagem e meio que ficou esquecido esse veículo. Uma história que eu quero te contar rapidinho é sobre o segundo carro que chegou no Brasil. Ele chega no Rio de Janeiro em 1897 e é interessante essa história, porque esse carro veio para José do Patrocínio,
que era então um cara, um jornalista que foi muito rico no Brasil, nessa época, lógico, e ele traz esse veículo. E é interessante que o nome do veículo era o Serpollet, né? E ele era a vapor. Eles descobriram ali, fazia um tempo que eles tinham descoberto uma maneira de fazer um motor a vapor para os carros, um motor que fosse mais fácil de lidar, né? Para que você pudesse colocar num carro. E esse carro chega em 1897, no Rio de Janeiro, e o José do Patrocínio, ele decide que ele vai fazer ali uma reunião com os amigos dele para mostrar o carro e tal. E aí ele tinha um amigo, cara, muito conhecido, Olavo Bilac, poeta, e o José do Patrocínio fala: ó, Olavo, vamos dar uma volta aí e você vai dirigindo. Lógico que o Olavo Bilac não sabia dirigir, né? Mas, enfim, eles pegam o veículo, saem para andar uma volta na estrada da Tijuca. Olavo Bilac se perde numa curva e já está numa árvore. Eles estavam com tanto azar nesse dia que do lado tinha um barranco, o carro caiu no barranco e deu PT. Do jeito que o carro chegou, mal puderam usar. Sabe qual que era a velocidade que ele bateu esse carro? 4 km por hora. Cara, o cara tem que dirigir com o cotovelo, velho, para bater um carro a 4 km por hora. Tá, ô motoca, vai com Deus. Mesmo sendo esses dois veículos os primeiros que chegaram aqui, na verdade a primeira placa, né, a P1, ela vai ser dada depois para o Francesco Matarazzo, que daí já é outro veículo. O Francesco Matarazzo foi um grande industrial da história do Brasil. Se tu não conhece, veja, porque vale a pena. Então a primeira placa mesmo não foi nem a do carro do José do Patrocínio, nem do Santos Dumont, mas do Francesco Matarazzo. Santos Dumont falece em 1932, por muito tempo não foi divulgado, mas né, se sabe que as testemunhas dizem que foi um suicídio. Ele não deixou nenhum herdeiro, e depois, quando foram fazer a autópsia dele, o médico acabou roubando o coração dele, a verdade é essa, e preservou por 12 anos no formol. E depois de 12 anos ele quis devolver o coração à família Dumont, que não quis ficar com esse coração, que hoje está exposto no Museu da Força Aérea. Então, cara, uma história e tanto, né? O amor que ele tinha pelos dirigíveis fez ele trazer para o Brasil aí o primeiro carro. Se você não conhece muito a história dele, eu aqui só dei uma pincelada, cara, vai lá e conheça, porque realmente compensa, vale muito a pena. Beleza? O que você achou? Cara, deixa seu like, se inscreve, comenta aí pra gente e até a próxima.